Um livro que ensina a ser criminoso. Vendido na seção infanto-juvenil das livrarias, o livro maldito, esse aqui, traz dicas para quem quer ser um fora da lei. Ele é considerado pela polícia como um manual do crime. Logo na capa, a garantia. Nele você encontra tudo o que precisa saber se não for um mané. É o livro maldito. Um selo avisa, 100% perverso. Conteúdo impróprio para as pessoas justas e politicamente corretas. São mais de 170 páginas, 34 capítulos, dezenas de ilustrações ensinando o leitor a ser um fora da lei. O autor, um publicitário americano, dividiu o livro em duas seções. Na de picaretas, orientações sobre como roubar um objeto numa loja ou forjar a própria morte. A seção de criminosos é ainda mais pesada. Ensina a ter a própria plantação de maconha ou assaltar um banco, inclusive atirando no guarda de segurança. As ilustrações são fortes. Uma delas aconselha a bater em mulheres. Outra mostra como matar alguém. Não é o que Deus ensina pra gente, não é isso? Eu mesmo não comparei um livro desse, não. Assim que a Polícia Civil tomou conhecimento do livro, na mesma hora o delegado responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente entrou com uma representação na Justiça pedindo a apreensão de todos os exemplares. No documento, ele ainda colocou uma lista detalhada com os nomes dos locais que estavam vendendo o livro. Porém, dias depois, o juiz Francisco Antônio Alves decidiu rejeitar o pedido do delegado. O juiz entendeu que seria cabível apenas lacrar os livros e nossa representação era pela busca e apreensão de todos os livros no Distrito Federal e também na editora, que é no Rio de Janeiro. A nossa produtora foi até duas importantes livrarias do Plano Piloto. Na primeira, a atendente faz a pesquisa no sistema. Não, R$19,90 eu tenho ele só para encomenda para 7 dias, vou deixar no pago hoje. Nesta outra, a vendedora faz a pesquisa, mas é interrompida pelo colega de trabalho. Recebeu uma liminar da justiça, proibindo a venda. Acessamos os sites das duas livrarias e lá tudo certo. O livro está disponível. Esta psicóloga alerta. Um livro como este é um problema. De certa forma, pode ser também um apelo para que as pessoas, às vezes ingênuas também ou carentes, também se desviem para o lado negativo. Então, há que se ter um cuidado com relação à literatura. Nós entramos em contato com a editora Best Seller, que publicou o livro. Nossos e-mails e telefonemas não foram respondidos. E nós vamos conversar sobre esse livro. Nossos convidados são o sociólogo e especialista em segurança, Antônio Flávio Testa, e a deputada distrital, Celina Leão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Boa noite, senhores. Eu gostaria de começar com o professor Testa. Professor, a princípio, quando a gente vê uma história dessa, dá vontade de rir, né? Porque parece um troço meio do outro mundo, mas é real. O livro existe, está sendo vendido, e em algumas livrarias está esgotado. O que o senhor acha disso, hein? Bom, eu acho essa literatura extremamente prejudicial à formação, principalmente dos jovens e dos adultos também. Acho que ela é muito apelativa, a capa já é uma coisa absurda, se você não é mané, você faz isso, faz aquilo. O conteúdo do livro é mais ridículo ainda, é de um baixo nível absurdo, é mais para enganar o incauto. E isso existe em alguns países com editoras especializadas que colocam no mercado e essas coisas têm um ou outro leitor, mas não tem sucesso. Aqui no Brasil me surpreendeu uma editora do porte da Best Seller colocar esse tipo de produto no mercado. Vai acabar denegrindo a imagem de uma editora de alto conceito. Certo. Deputada, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o que se pode tentar fazer? Quer dizer, porque a Justiça já disse o seguinte, não está proibido vender. Deixa ele lacrado lá na livraria. Dá para se pensar alguma coisa pelo bem-estar até da comunidade, já que ensina até como matar outra pessoa? Nós entendemos, a Comissão de Direitos Humanos, que há várias violações, inclusive crimes, até porque incita você e te ensina a praticar crimes. Não só violações, as questões de direitos humanos, como na violência de minorias, violência contra as mulheres. Então nós entendemos que o livro não só tem um conteúdo inadequado, quanto há uma violação criminal na publicação desse livro no nosso país. Porque as nossas legislações são muito diferentes das legislações americanas. Então nós vamos sim representar no Ministério Público Federal
porque a publicação do livro ela é nacional, né? Até para que o Ministério Público Federal, a Polícia Federal possa investigar isso, porque é gravíssimo. O livro ensina como ocultar um cadáver. Você imagina, né, o que aconteceria isso publicado em massa aqui no nosso país, que já vivemos uma crise de violência enorme no nosso país. Seu Antônio, agora me diz uma coisa, uma pessoa correta, mas que já tem aí uma má índole, ela pode ser influenciada negativamente pelo livro? De jeito nenhum. Uma pessoa com índole ruim não precisa das informações que estão nesse livro para cometer qualquer tipo de crime, de maldade contra as outras pessoas. Aliás, esse tipo de literatura nem devia entrar no nosso mercado, né? O que me surpreende é uma editora colocar no mercado um livro tão ridículo desse. A deputada tem razão, porque ele coloca incitamentos a determinadas práticas que na nossa legislação não são aceitas. Então é preciso que haja, de fato, uma ação mais objetiva das autoridades para coibir esse tipo de literatura. Mas isso não quer dizer que as pessoas de índole ruim se tornarão melhores por não ter acesso a esse livro, de jeito algum. O senhor acha que uma pessoa que compra esse livro, ela compra mais por curiosidade ou realmente está mal intencionada, hein? Eu acho que pode ser por curiosidade. Se as pessoas estiverem mal intencionadas para aprender a fazer algum mal usando essa literatura de baixo nível, sinceramente eu acho muito ridículo. Eu acho que tende muito mais a um apelo, mais para curiosidade, apesar de colocar algumas figuras, alguma coisa que não deveria nem estar aí, porque se você ler os textos que aqui estão, são coisas ridículas, coisas que não tem nada a ver. E eu acho que as pessoas que ficam como curiosas podem sim, num determinado momento, ficar suscetíveis a uma determinada influência. Mas elas já teriam uma índole propícia a esse tipo de prática. Não é o livro em si que vai fazer isso. Acho que a justiça foi muito bem feita em proibir a divulgação, em cercear a comercialização, porque nós não precisamos de popularizar esse tipo de literatura. O Brasil, como a deputada bem colocou, precisa de outro tipo de formação. Eu acho que nós temos condições de mudar essa realidade. Agora, deputada, como é que fica, então, a liberdade de expressão? A pessoa ela tem o direito de escrever o que ela bem entende ou não? Não, eu acredito que ela não fere a liberdade de expressão quando ela não incita ao crime, como ela não detalha. Eu acredito que o livro, ele fere várias legislações nossas, porque ele não é a questão da expressão, né? De você colocar o que você acha, o que você pensa. É como você cometer um crime, o passo a passo, como você ocultar um cadáver. O professor colocou muito bem. É até ridículo a forma como o livro colocou, mas aqui no nosso país, na nossa legislação, isso ultrapassa o humor negro, né? Aquele humor brincalhão, né? Porque ele realmente ensina como você cometer crimes e como sair daquela situação impunemente, né? Então isso realmente no nosso país, na nossa legislação, são crimes. Outra coisa é a facilidade, né, para se conseguir esse livro. As nossas câmeras aí, os nossos produtores mostraram. Você vai na livraria, não consegue na livraria, você pode conseguir o livro na internet, ou seja, tá fácil demais, né? Com certeza, até porque a internet, muitas vezes, ela não consegue, porque a justiça determinou que só os maiores de idade que poderiam comprar esse livro, né? Eu acredito que talvez porque o juiz da vara da criança e do adolescente que pediu, né? A delegacia da vara da criança e do adolescente que pediu, mas o nosso entendimento é que a Polícia Federal deve investigar, sim, como já teve outros casos no nosso país, de incitações a crime, que foram recolhidos tanto documentos como presos pessoas, então nós entendemos nesse sentido, sim. Até porque na internet não tem como fiscalizar essa questão se o menino é maior ou menor de idade. Isso é muito complicado na internet. Agora, como a gente viu com a psicóloga que entrou na reportagem do Alessandro, é uma literatura perigosa. Uma criança em formação ainda, está lendo aquilo lá e de repente acha que aquilo ali é uma coisa bacana, né? Pode entender que aquilo é correto, porque ele estava escrito num livro, que ele teve acesso, que ele comprou da internet, como o professor Testa colocou, né, de uma grande livraria, né? Então eu acho que uma interpretação errada, no momento de formação, ela é muito negativa para o futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Como o professor Testa colocou, eu acredito que não iria incentivar alguém que já tem realmente uma má índole. Mas crianças que estão em formação, até acesso a esse tipo de literatura, eu acredito que parece que está normal no nosso país. E essa normalidade, ela realmente não existe, porque a nossa legislação, ela é bem protetiva nessa parte da questão dos direitos humanos, da proteção das crianças, dos adolescentes e principalmente na incitação dos crimes. Ok, deputada Celina Leão, muito obrigado pela presença da senhora aqui, dando esses esclarecimentos para a gente. Professor Testa, muito obrigado pela participação do senhor também. Um grande abraço, vamos torcer para esse livro sair logo das nossas prateleiras. Obrigado, boa noite para o senhor.